Olá, olá amigos da CMS, olá a todos. Eu sou Elane Cortez, diretora de Desenvolvimento Corporativo da CMS. Nós estamos aqui em mais uma série de entrevistas que nós estamos fazendo com as lideranças, que nós chamamos de série Open to Talk, porque esse ano nós fazemos 15 anos no Brasil e o nosso lema é Be Open, estar aberto às novas possibilidades, às novas oportunidades e abertos à inovação. Por isso que eu acho importante nós conversarmos com as lideranças que começam esse processo de liderar, de guiar essa inovação dentro de alguns segmentos no Brasil. E eu estou aqui com o Roque Pelizaro Júnior, que é presidente do SPC Brasil, que eu acho que é uma das entidades não só mais tradicionais e respeitadas hoje em dia e há muito tempo dentro do ciclo de crédito no Brasil, como também uma das que mais talvez tenha se destacado nesse momento dessa trilha pela inovação financeira no Brasil. Está nesse ambiente aqui que a gente quis renovar um pouquinho os conceitos, mas vocês têm também um Data Lab do SPC, que é um ambiente super disruptivo. Nós já fizemos até um evento lá, um Focus Experience. E eu acho que não é só um escritório, mas eu acho que é uma representatividade do novo momento que vive o SPC Brasil. Qual que é a cara que hoje tem o SPC Brasil e onde ele quer chegar? A gente tem que pensar, antigamente se falava muito em pensar fora da caixa. Hoje a gente não pode nem pensar na caixa, né? Porque as profissões que existirão amanhã não existem hoje. A maneira de relacionamento, a forma como o mundo anda e as relações entre empresas e pessoas, pessoas e pessoas, tudo isso está sofrendo uma mudança muito grande. E a gente tem que acompanhar esse ritmo. O SPC é uma entidade que tem mais de 60 anos. E ela veio se atualizando ao longo desse período todo. Mas, de 5 anos para cá, a gente incrementou uma velocidade muito grande nesse processo. E a gente colocou algumas transformações que a gente ia ter que passar. Primeiro, a questão da nossa própria imagem, né? É uma imagem muito vinculada ao negativo, né? A pessoa ter o nome registrado, e isso era uma necessidade lá no passado. Porque as empresas, quando contratavam os nossos serviços, elas buscavam o quê? Recuperar o crédito, ou seja, aquelas pessoas que não pagaram para elas precisariam pagar essa dívida, e uma prevenção contra possíveis calotes, né? E isso minimizar o risco. E isso tudo fez com que a imagem do negativo tivesse uma aderência muito forte à nossa marca. Mas o mundo foi mudando e nós, de serviço de proteção ao crédito, a gente, de 5 anos para cá, começou a se redesenhar e trabalhar a nossa própria marca, né, de serviço de proteção ao crédito para algo mais amplo, a ideia de serviços para o comércio. E comércio já também no lato sensu, não aquele comércio varejista do B2C, mas do B2B, o P2P, né, que hoje está muito na moda. As pessoas vendem pelas redes sociais, elas se relacionam. O P2P está uma coisa muito em desenvolvimento. E nós, nesse sentido de serviço para o comércio, abrimos o nosso leque. De um simples birô de informação negativa, a gente abriu isso para criar instrumentos de marketplace, de prevenção à fraude, uma série de market service, uma série de serviços que facilitam o dia a dia das empresas e que gerem resultados, né? Você, quando tem um serviço de market service, você traz novos negócios para a empresa, um dinheiro novo, não só aquele ciclo que já foi fechado de recuperar um crédito de uma venda que já foi feita. Essa busca por essa perspectiva que tem nos guiado ao longo do tempo. E essa questão da concorrência. A concorrência que hoje já está muito forte, por exemplo, no mercado das maquininhas de cartão de crédito, que era algo bem fechado, estava na mão de duas praticamente em 2010, 2 empresas tinham 97% desse mercado. Hoje esse nível de concorrência já é muito maior. E o mercado de meios de pagamento está se transformando. Não está só aumentando a concorrência sobre aquilo que já temos, mas nós estamos aumentando a concorrência dos mecanismos de transação. E o SPC tem que estar
envolvido nesse processo e liderando. E no crédito, isso tudo vai acontecer. O advento agora do cadastro positivo vai facilitar a entrada de novos players. Fintechs vão ter a mesma bala que tem um dos 5 grandes, né? Você tocou num ponto importante, que é essa imagem negativa vinculada ao tradicional, ao momento tradicional que o SPC vivia naquele momento, junto, obviamente, ao momento da economia, que era necessário trabalhar nesse ponto do risco como modelo de negócio. Ainda assim, para o consumidor, estamos nesse processo ainda de fazer essa mudança dessa imagem negativa. Quando a pessoa está negativada, ela vai parar no mailing dos negativados, do SPC, quando ela está negativada no comércio. Que tipo de virada de chave é essa que vocês querem fazer em relação à imagem do SPC junto ao consumidor, não só ao comércio? O consumidor brasileiro ele vai ter que redesenhar e repensar a maneira como ele consome crédito. O advento do cadastro positivo ele vai exigir que as pessoas cultivem o seu crédito. Quando eu falo cultivar, é naquele sentido mesmo de uma plantinha, de regar ela todo dia para vê-la crescer e dar frutos. Esse é o novo momento do crédito no Brasil. Nós teremos que ter uma mudança no consumidor e em todos os agentes ao longo da cadeia que viabiliza o crédito. O consumidor na hora da tomada, o concessor de crédito, que é uma figura que vai mudar muito, né? Aquilo que eu falava hoje, a ampliação dos players, dos players. Não só dos players no sentido financeiro, no ambiente financeiro, mas o mecanismo de concessão de crédito na hora da venda, pelo próprio varejista, e numa linha de desenvolvimento do P2P. O P2P ele deve mudar no mundo inteiro a maneira como se trabalha o crédito. E há até um receio do próprio sistema financeiro mundial dessas mudanças. Mas pelo lado do consumidor, que era o enfoque da tua primeira pergunta, eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu chamei meus filhos, eu tenho 2 filhos. O Guilherme mais velho, ele está com 28 e a Maria Eduarda, 24 anos. Estarão entrando no mercado de crédito num momento importante. E eles vão saber que eles vão ter que construir o seu score. E olhar o score como eles olham qualquer coisa na vida deles. Como eles cuidaram do seu desenvolvimento profissional, do seu desenvolvimento ainda como acadêmicos. Eles vão entrar na fase de adquirir, por exemplo, um imóvel próprio. Então, vamos pegar um financiamento. Se eles tiverem um score baixo, esse financiamento vai sair mais caro e vai ter um prazo mais curto. E eles vão pagar mais para isso. Vai doer no bolso deles. Se eles tiverem um score, eles forem construindo um score, é melhor eles esperarem talvez 1 a 2 anos para adquirir um imóvel e robustecer o score deles, que eles terão uma facilidade no acesso ao crédito e taxas menores e prazos mais longos, por ter um score melhor. Essa construção do score, com base no positivo, por parte do consumidor, é que vai viabilizar toda a transformação da cadeia de concessão de crédito e o nosso trabalho, enquanto gestor de banco de dados, birô de crédito, fazer esse acompanhamento. O nosso relacionamento com o consumidor no período do pós-positivo vai ser muito diferente do pré-positivo. Antes nós estávamos distante do consumidor. O que nos ligava a eles era uma cartinha. Agora não. Eu vou ter um relacionamento em períodos diários, inclusive, com o consumidor, passando para ele como ele melhora o seu score, dando dicas, conversando com ele para tornar a vida dele melhor e de quem concede crédito também. Que ótimo. Você acha realmente que esse é o momento do cadastro positivo? Eu tenho certeza que sim, porque a comunicação é uma coisa que hoje é muito presente na vida do brasileiro. E ele facilita as transformações. A comunicação, seja através da mídia, através da web, dos celulares, dos aplicativos, das redes sociais. O mundo hoje é plenamente conectado. E nós já fizemos isso no passado num outro segmento. É o segmento seguro. O segmento seguro é muito parecido com o segmento de crédito. Porque na construção do preço do crédito, do juro, você tem 2 fatores. Um é remunerar o dinheiro daquela pessoa que guardou e
e ele vai querer ser remunerado por aquela pessoa que precisa do dinheiro agora. Mas tem um outro fator que é o risco. Então, isso nos assemelha, nessa parte, muito ao seguro. Se você olhar como os seguros eram negociados de automóvel, por exemplo, há 30 anos atrás, você tinha um Gol e morava em São Paulo. E essa pessoa que morava em São Paulo, mora em São Paulo, tem o Gol, ele tem 20 anos de idade, tem multas na sua carteira de motorista, o carro dele pernoita na rua, o escritório que ele trabalha numa área que oferece algum risco, e uma outra pessoa tem um Gol, eu sou de Curitibanos, lá em Santa Catarina, lá em Curitibano, em Santa Catarina, e é uma pessoa de 55 anos, o carro fica em estacionamento, ele não tem multas na carteira dele, é uma cidade com baixíssimo índice de violência, furto. Hoje, as pessoas, quando respondem esse questionário, eles sabem que a precificação do seguro, nesses dois casos, sobre o mesmo bem, no mesmo valor, vai ser diferente. No passado não era. Nós trabalhávamos por uma média. Então, aquela pessoa de curitibanos de baixo risco subsidiava a pessoa aqui em São Paulo de alto risco. No crédito é a mesma coisa. Antes do positivo, nós trabalhávamos por uma média. O bom pagava pelo ruim. Era assim que funcionava. O risco, o cadastro positivo vai viabilizar uma assertividade sobre o risco. E isso vai trazer benefícios. E o brasileiro, ele já vê essas vantagens no seu dia a dia dentro do mercado de seguro. Tem pessoas que permitem o rastreamento do seu veículo, porque com o rastreamento, ele expõe os dados dele. Expõe os dados, mas ele gera uma segurança para a seguradora e ela precifica o seguro dele mais barato. Eu não quero rastreabilidade, meu risco é maior e eu vou ter um seguro mais alto. Eu vou pagar por uma coisa ou por outra. Esse modelo da média, ele não é um modelo de justiça. No Brasil, tinha uma máxima que se dizia: o pobre no Brasil só tem o seu nome. Isso não era uma verdade, porque ele não tinha isso. Ele vivia por uma média. Agora não. Agora, com o advento do positivo, o nome dele realmente vai ter um valor. E ele vai ter benefícios em relação a isso. O modelo brasileiro de cadastro positivo, ele é um híbrido entre o modelo europeu e o modelo americano. Nós hoje temos uma agência reguladora nesse mercado, que é o Banco Central, a quem cabe homologar os GBDs, que é o nome técnico dos birôs para o cadastro positivo, gestor de banco de dados. E uma vez homologados, todos os dados vão para todos os birôs de forma igual. E a forma das empresas que concedem crédito visualizarem são duas. Uma delas através do score, que vai, nós acreditamos, ser 90% desse mercado. As pessoas vão visualizar mais o score. E o dado aberto. O dado aberto, ele precisa ser autorizado pelo consumidor em cada transação, o que não acontece no dado fechado dentro do score. E essa construção do score, ela vai robustecer muito esse score que se tinha só com o negativo. Então, nós vamos ter um score com o positivo, que é outra quebra de paradigma. Não vai ter um produto só do positivo. O produto vai trazer os dados do positivo e vamos agregar os dados do negativo. Por quê? As empresas não vão ser fontes para o cadastro positivo. Por uma questão simples. Um pequeno comércio, como eu falei lá em Curitibanos, ele não vai ter estrutura de tecnologia, de segurança da informação para trabalhar como uma fonte para o cadastro positivo. Então, a maneira dele expor a sua inadimplência na sua carteira vai continuar sendo o cadastro negativo. E esses dados a gente vai trazer e vai compor um produto que vai ser o score com os dois mundos. O mundo do negativo, que ainda vai existir, e o mundo do positivo. Por isso, as empresas olhando isso e tendo mais assertividade, vão poder trabalhar
melhora o crédito. Como é que vocês analisam esse crescimento e às vezes é uma curva de crescimento da inadimplência, que às vezes sobe, às vezes desce, mas como vocês analisam isso em relação a todo esse processo que está sendo feito por trás pelas outras entidades, feitos para esse consumidor, para esse futuro consumidor que tem que ser reinserido no processo financeiro? A gente tem que analisar a situação do país, porque nós tivemos uma pegada até 2014. 2014 foi um divisor de águas para o mal, né? De um ciclo virtuoso, nós invertemos esse ciclo e caímos num ciclo vicioso do processo econômico. E houve um desmoronamento da coluna emprego no Brasil. A inadimplência e emprego são coisas que andam juntas e em sentidos opostos. Cai emprego, cresce inadimplência, cresce emprego, cai inadimplência. Porque as pessoas, elas têm que pagar dívidas velhas com dinheiro novo. E as famílias perderam muita renda. Existem famílias onde existiam 5 pessoas trabalhando, com uma renda familiar robusta, e hoje tem 1 ou 2 trabalhando, e essa receita mal dá para a despesa básica daquela residência. Então, enquanto nós não estruturarmos o emprego, não há milagre a ser feito para recuperar a inadimplência. Porque, via de regra, o brasileiro é um ser do bem. Ele procura honrar os seus pagamentos, mas passam por dificuldades. Então, a grande busca para melhorar a inadimplência e retornar essas pessoas ao mercado de consumo através do crédito é a gente estruturar o emprego. Eu tenho defendido em palestras, em apresentações, em reuniões com o governo, a questão de trabalharmos e viabilizarmos a melhora do emprego. Eu tenho visto o ministro Guedes muito empenhado nisso. O problema todo é que as mãos dele estão muito atadas. A nossa legislação na defesa de direitos trabalhistas, ela prevê direitos para aqueles que estão trabalhando, mas não prevê direitos para aqueles que não estão trabalhando. E esse é o grande ponto. A gente tem que cuidar para o peso não matar o burrinho. Esse é o grande desafio. E ele passa pelo governo, mas passa muito também pelo legislativo e pela iniciativa privada. E o Brasil, até de 2014 para cá, ele deixou muita coisa ociosa. Os empreendimentos ficaram com muita capacidade ociosa. E nós não vamos conseguir retomar o investimento privado até que essa capacidade ociosa seja primeiro ocupada. Eu tenho um espaço, tenho 2 barracões, estou produzindo num só, um está vazio. Antes de eu construir um terceiro, eu vou ocupar o segundo. Aí que eu vou pensar em investir num terceiro barracão. E assim é em tudo, nas plantas comerciais, industriais, na própria agropecuária, a gente vê isso. Então, o Brasil está evoluindo em ritmo lento e eu comparo muito a economia ao corpo humano. Você, para ficar doente e cair de cama, 1, 2 dias, você está com o problema e vai para a cama. Se recuperar da doença é algo muito mais complicado. Às vezes exige fisioterapia durante 1 ano, exige um trabalho, cuidado com a alimentação, e para ficar doente, em 2, 3 dias, sentiu o primeiro sintoma e caiu de cama. Nós caímos muito rápido. Levantar de forma sustentável não é tão fácil. Não existe uma varinha mágica para solucionar isso. E o crédito é algo que está no centro desse processo, porque o crédito é um dinheiro novo para alimentar a economia. E nós, com esses novos mecanismos que vão ser adotados agora, com o cadastro positivo e a existência do positivo, viabilizando novos players, novos modelos de negócio a entrarem no ramo do crédito, farão com que um dinheiro novo entre na economia e tente, através de um choque, desativar o ciclo vicioso e ativar o ciclo virtuoso numa cadência mais rápida. A gente fez um evento há alguns meses atrás no Mercado Livre, justamente para falar sobre o impacto desse modelo do meio de pagamento para vender mais e melhor, né?
E todos, quase todos os oradores foram unânimes em dizer que um grande entrave é o processo, a lentidão no aculturamento do comércio, do varejista brasileiro em relação à abertura para esses novos, a desconfiança, a quebra da desconfiança em relação aos novos meios de pagamento. Como você enxerga esse processo da inovação dos meios de pagamentos dentro de um processo de inovação financeira como um todo do Brasil, mas chegando nesse ponto de entrave do aculturamento do varejista em relação a essas desconfianças ao novo modelo? Eu acho que essa desconfiança, ela existe no varejo, mas ela é muito presente ainda com o consumidor, né? Porque a hora que o consumidor adotar uma nova modalidade de pagamento, o comércio vai se adaptar no segundo seguinte. E o brasileiro, ele passa por o consumidor médio brasileiro passa por uma transformação. E ela não foi e não será uma transformação rápida. Por quê? Porque nós brasileiros estamos vivendo mais. Nós vivendo mais, nós temos mais pessoas com idade acima de 50 anos, 60 anos, presentes no mercado de consumo. Essa geração nova, quem está entrando agora, eles já não pensam como a gente. Pelo menos não como eu, né? Eles já vivem nesse mundo da facilidade de não carregar nada no seu celular, os documentos eles já têm dentro do seu celular, eles querem ter um meio de pagamento no celular, eles querem navegar nessa interatividade dos vários apps que eles têm dentro dos seus smartphones. Mas uma outra parcela ainda grande da população tem restrição a isso e não gosta dessa velocidade que o mundo impõe. Tanto que o volume de brasileiros sequer bancarizados ainda é muito grande. As transações em dinheiro vivo ainda é muito grande. Mas depois que as pessoas experimentam essa facilidade, ela não retorna para o mundo antigo. Você veja a questão do Uber, né? Um dos fatores que eu escuto as pessoas falarem que utilizam os aplicativos para chamar Uber, 99, enfim, não estou aqui para fazer propaganda de um nem de outro, né? Mas, enfim... Mas a gente fala da uberização, uberização desse modelo. É você terminar uma corrida e não pagar. Você sai como se o carro fosse teu, um amigo estivesse te deixando em frente à sua casa. Essa liberdade, essa sensação boa, prazerosa, de evitar a transação em dinheiro, que ela parece que desvirtua aquela jornada feliz do consumidor. Porque terminou com o pagamento, diz, eu encerrei aqui. Claro. Né? E então eu vejo que é um avanço, ele não vai ser tão rápido quanto aconteceu em outros lugares, por essa dificuldade. E você falou muito bem, o Brasil tem, no mínimo, 5 Brasis diferentes aqui dentro. Nós temos um estado, que é o estado de Minas Gerais, que dentro dele você vê 3, 4 povos diferentes, com mecanismos de vida, com economias muito diferentes. Você imagine o continente que é esse país. Você vai no sul, é uma realidade, e você vai no nordeste, é completamente diferente. Então fica difícil a criação de planos nacionais. Tanto isso é verdade que o desempenho das redes nacionais ela é superada pelos desempenhos das redes de comércio regionais, porque elas se adaptam mais fácil. A gente estava até falando sobre essa questão da mudança de mindset, até em relação ao varejo. Isso vai do mindset da liderança também, né? Como é que é essa questão de você... Bem, eu queria até que você comentasse um pouquinho o teu histórico aí nesse tempo. Você já passou por várias entidades representativas, né, no mundo das PC, CDL, CNDL, né? Como é que foi a tua percepção e a tua mudança de mindset? Liderar é um trabalho bastante difícil e muito fácil. Quando a gente descobre que as pessoas seguem exemplos e bandeiras, né? Palavras educam, exemplos arrastam. E ao longo de toda a minha carreira, eu sempre procurei liderar por esse trabalho de mostrar como se faz e acreditar naquilo que eu estou fazendo. E passar para as pessoas uma bandeira. Você mesmo numa guerra, as pessoas não morrem por algo ou por alguém. Eles morrem por uma ideia, por algo, por uma bandeira não física. E assim são nas empresas, são nas famílias.
Em todos os negócios, isso é uma realidade. Eu, pelo menos, penso assim. E eu sempre procurei ser esponja e nunca xícara cheia. As pessoas, às vezes, se acham xícara cheia, ou seja, não cabe mais nada, eu não preciso mais aprender. Eu sou muito mais estilo esponja. Eu acho que a gente tem que estar aberto e receptivo a todas as ideias. E a gente vem fazendo aqui no SPC, de 5, 6 anos para cá, uma revisão em tudo isso. E você, quando começa a ter uma grande bandeira da inovação, do repensar os modelos, você começa a atrair pessoas que pensam da mesma maneira. Então, até a própria estrutura das pessoas que hoje trabalham junto conosco, aqui ninguém trabalha para ninguém, nós trabalhamos juntos para uma bandeira, ela é muito voltada a isso. Desenvolvemos ambientes onde as pessoas se sintam felizes. E o nosso foco principal, enquanto uma empresa prestadora de serviço, são as pessoas que trabalham conosco. Até você falou do exemplo da copeira. Aqui existem pessoas que fazem alguns serviços desses. E nós não chamamos elas por um nome tradicional. Né? Nós chamamos da equipe que traz a felicidade. Né? Elas são as agentes facilitadoras da felicidade. E elas têm uma equipe, trabalham com a gente, elas riem, brincam, a gente faz reunião com elas. Porque as pessoas entendem muito mais da empresa do que a própria alta direção. Se você não mantém esses canais de comunicação muito abertos e você seja receptivo a essas ideias, a empresa está fadada, na minha opinião, a não conseguir o desempenho que o mercado aí fora exige. Nós vivemos na 4ª Revolução Industrial no mundo colaborativo. Então, todo mundo aqui trabalha para essa bandeira. Se o chão dessa sala estiver sujo e as pessoas estiverem ocupadas e eu tiver tempo, quem vai vir limpar sou eu. Porque esse é um trabalho que precisa ser feito. E nós trabalhamos muito nisso aqui dentro do SPC. Criação de mais que um time, de uma família. A gente tem que entender isso. E nós usamos muito aquela música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, como nosso hino, porque é o que a gente faz. Nós vivemos numa eterna metamorfose. Então, o nosso mindset é voltado a isso, a aprender e, principalmente, o mais difícil, desaprender. Porque tudo aquilo que nos trouxe até aqui, eu tenho a certeza que não vai nos levar até lá. Eu tenho que construir todo dia algo novo, algo inovador, fazer o que eu faço de maneira mais inteligente, disruptiva. Que bacana. A gente estava conversando sobre a questão do e-commerce, dos marketplaces, a chegada e essa relação com o físico, né? O ponto de comércio físico. É uma realidade que tem ainda um mercado imenso a crescer no Brasil, né? Os especialistas falam aí que, inclusive, a onda de crescimento do e-commerce, do próprio marketplace como uma área, uma alternativa de escoamento industrial, né, de outros produtos, e também de ponto de apoio dos varejos é imensa. E não necessariamente significa o fechamento de varejos físicos. Inclusive, a gente está na onda, a gente caiu nessa onda de falar tudo é digital, mas agora a gente está regredindo um pouco e mostrando um conceito de phygital, né? Onde o físico se entremeia com o digital de alguma maneira e os dois casam e combinam num modelo híbrido algo que vai fazer crescer. Você acredita nesse potencial, não nessa rivalidade, mas nesse potencial de trabalho conjunto entre o físico e o digital no ramo do varejo? Eu participei pela primeira vez de um big show da NRF há 18 anos atrás. Naquela época se falava que o varejo digital, o e-commerce, ele iria acabar com o varejo físico. Era uma questão de tempo, ninguém mais ia comprar numa loja. E o que eles falavam não aconteceu. Isso do omnichannel, da fusão dos modelos, é o que é a realidade, porque as pessoas querem os dois. Você quer ter a velocidade do digital, mas quer ter a experiência de compra do mundo físico. Porque as coisas não acontecem dentro do smartphone. Eu não consigo tomar uma cerveja segurando o meu smartphone. Eu preciso estar num boteco,
assistindo um joguinho de futebol, pedindo um picadinho e tomando minha cerveja. O prazer, a experiência está naquele momento. Eu quero a facilidade do mundo digital para chegar no boteco, sair do boteco, não ter problema com a lei seca, né? Não quero precisar dirigir. Eu crio mecanismos que me levam a ter a satisfação da jornada do cliente também no mundo físico. E quando você vê uma Amazon vindo para o mundo físico, ela que é toda poderosa do mundo digital, do e-commerce, a gente vê que esses mundos não têm separação. O digital puro, na minha opinião, estava batendo no teto. O nosso consumidor aprendeu as facilidades do mundo digital. E ele quer uma loja física com a mesma velocidade e com a mesma estruturação. Eu tenho que entrar na loja e a loja ser vendedora. Não precisar de um vendedor para me dizer aonde alguma coisa está. A intuitividade do mundo digital tem que vir para o mundo físico. Aqueles varejistas, aqueles prestadores de serviço que compreenderem isso com facilidade vão ter sucesso. Outro detalhe está nas datas festivas. Qual é o grande nó da compra no mundo digital? A entrega. Prazo. Porque ele não consegue fazer uma entrega pelo mundo digital. Eu não desmaterializo algo em algum barracão e materializo algo na minha casa. E você tem nas datas festivas, ao longo dos anos, foi reduzindo o prazo das lojas físicas terem o pico de vendas. Por quê? Porque todo mundo compra no mundo digital, por exemplo, até o dia 10, 8 de dezembro. Porque se ele comprar depois disso, não vai chegar para o Natal. Aí ele tem que ir para a loja física. E eu tenho que... Agora, eu consigo, mesclando esses dois mundos, criando o Omnichannel, fazer com que eu compre o produto A no digital e retire numa loja física. Só que eu tenho que chegar na loja física e entender o mecanismo dela, né? Ter a mesma agilidade do mundo digital. Então, esses detalhes de convivência que já existem na cabeça do consumidor têm que ser transplantados para as operações desse mundo misto. E nesse ponto, acho que as fintechs, startups, as retail techs, as varejo techs que a gente está chamando, tem muito a oferecer nesse ponto, né? De melhorar essa experiência do consumidor e levar essa velocidade e assertividade do digital para o mundo físico também, né? As startups, as fintechs, elas estão criando uma agilidade nesse mundo fabulosa. A gente viu a disrupção em vários setores, mas a gente não tinha acesso ainda no mundo financeiro, porque o Brasil possui um mecanismo financeiro extremamente engessado, né? A nossa cultura portuguesa de criar facilidade para vender dificuldade, a existência ainda de cartórios, de autenticação, reconhecimento de firma, protesto, são anacronismos que têm que ser suplantados para criar essa velocidade no mundo financeiro. O crédito, ele precisa ser rápido. Uma pessoa demora, às vezes, um mês para decidir comprar um bem, às vezes um ano. Mas na hora que ele decide, ele quer resolver a parada em 2 minutos. Ele não quer fila, não quer esperar aprovação de crédito. Ele quer dizer, ó, eu resolvi comprar um relógio X. Passei um ano vendo. Mas depois que eu decidi, eu quero agora. Ah, mas agora o senhor tem que fazer um cadastro. Eu tenho que aprovar. Eu tenho que emitir um carnê. Eu preciso de 1 hora. O cara vai embora. Eu preciso ter a facilidade do mundo digital nas lojas físicas. As fintechs estão transportando esse mundo para o celular das pessoas. Ela vai ter todo o tempo do mundo para decidir. O tempo dela. Mas depois que ela decidiu, ela diz, agora o tempo é meu, não é mais teu. E eu quero solução rápida. As fintechs e startups, todas, estão vindo para esse mecanismo, né? Da velocidade, de fazer o que era feito de maneira disruptiva, de uma maneira diferente, rápida e barata.
Bacana. Bom, eu vou ter que encerrar, mas eu queria, antes de encerrar, a gente, como eu disse no início, a gente está fazendo 15 anos do CMS Business Revolution no Brasil. O SPC é nosso parceiro desde o início desse processo. Vocês estarão lá conosco, obviamente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa... Como que foi essa construção dessa trajetória conjunta nesses 15 anos e o que você espera aí para frente para esse evento que vai acontecer em outubro, dias 23 e 24 de outubro, no Promagno, em São Paulo. Quem não discute, quem não trata ideias com outras pessoas, se fecha no seu mundo, está fadado ao fracasso. Esse perfil de evento para todo o mercado de crédito é primordial, porque além daquilo que você traz de quem está falando lá no palco, dos debates, você tem um network fabuloso gerado ali. Essa troca de conhecimentos e troca de análise de conhecimentos que vem do palco são fundamentais, porque eu acredito muito, e já falei aqui na entrevista, do mundo colaborativo. A gente discutir algo que foi dito numa palestra com alguém é muito importante, alguém com conhecimento. E o CMS... ele traz a oportunidade de nós ouvirmos esses experts, debaterem, e permite que eu trate esse assunto com pares do mercado de crédito e desenvolva, através do network, uma melhora plena do mercado, homogênea nos vários agentes, nos vários players que estão aí. Eu queria te agradecer, Roque, uma simpatia sempre conversar com você. Muito obrigado. E obrigada a vocês por ter nos acompanhado aí nessa entrevista. Esperemos a próxima. Tchau, tchau.